Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Parou para pensar que tecnologia e dados estão conectados à mobilidade urbana? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nosso programa está começando agora. Em uma sociedade cada vez mais conectada, tudo o que fazemos gera informações. E esses dados também podem ser usados pelo cidadão, pelo governo e pelas empresas para melhorar a mobilidade urbana. Com dados organizados, a gestão pública consegue gerenciar os serviços de transporte com mais transparência, otimizando a identificação e correção dos principais gargalos. Empresas conseguem tornar suas operações mais eficazes com avaliações em tempo real. Passageiros que obtêm informações atualizadas podem ganhar tempo e fazer melhor a rota. Quanto melhores forem a qualidade e o acesso aos dados, melhores serão as tomadas de decisão de todos os envolvidos na mobilidade urbana. Como nós estamos usando esses dados? Estamos explorando todo o potencial deles? Como a tecnologia precisa ser ainda mais acessível para que a mobilidade urbana seja mais impactada positivamente? Para falar sobre esse tema super interessante, a gente conversa hoje com Raquel Chaves, engenheira civil e mestranda em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Ceará. Mas antes desse papo incrível, nós vamos acompanhar mais uma matéria inédita que o Ilan Gugel preparou para nós. Olha só. Há uma frase bastante conhecida que diz: é preciso educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. É baseado nessa ideia que essa escola de trânsito surge para fazer a diferença na vida de tão pequenas mentes. Doutor Biratã está aqui comigo e ele já vai explicar pra gente onde é que nós estamos, doutor. A gente está em quase que uma mini cidade, é isso? Fala pra gente. Olha, muito legal a sua pergunta. Aqui nós estamos numa escola de trânsito e aqui é a prática onde o aluno, ao final de toda a sua interação nos nossos centros interativos ali, depois ele vem para essa prática e aqui tem os conceitos da mobilidade urbana, a faixa de pedestre, a sinalização, uma passagem de nível, que é onde o trem passa. Portanto, é aqui onde essa criança vai poder ensinar para a mãe como se comportar, como se movimentar dentro das ruas. Perfeito. Doutor, explica pra gente um pouco mais da história desse lugar e se existe em algum outro lugar do nosso Ceará esse mesmo modelo, mas replicado. O Código de Trânsito, no artigo 74, imprime que todos os estados devam ter suas escolas de trânsito. O estado do Ceará foi muito mais ousado. Nós criamos as escolas pedagógicas, que é essa relação com a criança que vem da escola tradicional. E aqui em Fortaleza nós temos uma escola pedagógica, nós temos uma outra em Sobral e nós temos uma outra no Juazeiro do Norte. E entregamos agora no dia 29 uma escola belíssima aqui no centro de eventos. E nós estamos trabalhando agora a escola pública de trânsito, que é uma espécie de academia, onde o Estado vai poder capacitar, formar todos os profissionais que vivem no trânsito. Perfeito. E, doutor Biratã, já vamos falar para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Como que vocês ainda pensam em continuar esse projeto? Existe alguma ideia de acredito que a atualização não seja a palavra correta, mas alguma coisa que pode agregar aqui dentro? Ou existe essa vontade, ou até mesmo uma necessidade, digamos assim, já que a gente está falando muito sobre mobilidade urbana, mobilidade humana de uma maneira geral, em replicar isso em outras cidades também? Tem 15 regionais e está se preparando para entregar mais 2, já tem uma terceira projetada, portanto, serão 18 regionais. Para cada regional, essa escola pedagógica de trânsito, que é acoplada, vai ter lá a sua formação e a capacitação. Nós temos pesquisas, inclusive, que um jovem de 18 anos, ele em média, ele usa 80% quando entra no carro, ele usa o cinto de segurança atrás. E o adulto tradicional apenas 50% usa. Portanto, há uma intenção e há uma relação direta com a formação e a conscientização dentro dessa escola tradicional, usando, sobretudo, a criança, o adolescente e o jovem de um modo geral.
atende por mês cerca de 2.000 crianças e adolescentes das escolas públicas e particulares, associações e igrejas da capital e região metropolitana de Fortaleza, tendo como objetivo formar cidadãos conscientes e prepará-los para enfrentar a vida no trânsito. Você sabe o que eu achei mais interessante de tudo isso? É porque é o seguinte, até mesmo pelo fato de, obviamente, nós ainda estarmos em um período pandêmico, né? Nem todas as escolas acabam permitindo visitas de seus alunos aqui nessa escola de trânsito. Então, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé com essa unidade móvel que visita então algumas escolas em específico, não é isso, Carlos? Fala pra gente. Exatamente, Ilan. E nós vamos com todos os cuidados que o trânsito exige, né? Vamos até as escolas, nós vamos fazer um trabalho educativo, a continuidade desse trabalho, a extensão desse trabalho até as escolas. É um trabalho muito bonito porque nós sabemos o quão isso é importante na vida dessas crianças. Então, quando o Detran chega com a unidade móvel, é um sucesso. Perfeito. Então, cara, existe alguma, como é que eu posso dizer, algum tipo de pesquisa, ou então vocês com a sensibilidade mesmo, né? O que é que vocês percebem? Como ficam as crianças após essas visitas aqui, após essa visita prática, onde ela vai lá, entra dentro lá do carrinho, faz aquele percurso, ela sai quão mais consciente a respeito do trânsito? E a pergunta que não quer calar, quanto mais ou quão mais elas aperreiam os pais depois que elas saem daqui? Muito bem. Vamos lá, exatamente. Então, nós temos a estatística antes e depois. Antes, nós procuramos saber qual é o município, o porquê, como lá precisa da educação para o trânsito. Então, a gente faz uns questionamentos. Sabendo dessas respostas, nós provocados por essas respostas, nós vamos até o município. E aí, eu falei também que eu tinha uma prova viva, né? Sim, verdade. Pronto, eu tenho um filho de 4 anos, o Iago. O Iago, ele é um exemplo de que funciona. Ele entra no carro e ele já pede, papai, bota o cinto. Papai, me bota na cadeira. Hoje ele já está no assento de elevação, né? E ele está pertinho de fazer os seus 5 anos, mas já está grandinho. Então ele coloca sozinho o cinto. Que legal! Eu tenho um vídeo mostrando ele fazendo sozinho. Eu fiquei assim, impressionado. As crianças, elas adoram, elas corrigem os pais. Elas são os melhores agentes de trânsito, acreditem nisso. Então, quando uma criança corrige seu pai, por exemplo, pai, anda devagar, pai, não faz, presta atenção. Então, quando o pai escuta uma correção, o pai se dobra. Tá, sem dúvida. Principalmente vindo de alguém tão especial, né? Assim, os nossos filhos e tal. Então, fica a dica aí para você, tá? Então, se você sabe que um amigo seu, uma amiga sua não anda bem em relação ao trânsito, diz assim, eu vou enviar teu filho para a escola lá do Detran, porque aí eles tornam um excelente fiscal, tá bom? Fica a dica aí para todo mundo. A gente sabe que aqui, por exemplo, vocês fazem esse trabalho por idade também. As crianças, os mais novinhos, foram para a parte prática ou para a parte mais lúdica da coisa. Os maiores já vão para um outro setor, né? Exatamente. A gente faz de acordo com a faixa etária. O que a gente procura... O que a gente faz com isso? A gente dá para eles a melhor ferramenta, né? Então a gente estrutura essa criança, a gente entrega a mensagem de acordo com a idade. Então a gente tenta passar isso de uma forma lúdica e na idade correta. Não adianta eu querer dar uma palestra para uma criança como o meu filho, por exemplo, de 4 anos. Então, só retornando um pouquinho, queria lembrar que nós temos um grupo que nos assessora. Então tudo é feito de acordo com um estudo, uma pesquisa. Então a gente busca, através dos nossos analistas educacionais, fazer com que nós tenhamos o maior, digamos assim, eficiência e efetividade. E os estudos são feitos baseados nisso. E, para não perder o link, né, e voltar ao que a gente estava falando, elas saem, de fato, muito melhores. A gente não tem isso em números, mas pelo que elas ficam falando posteriormente a uma ação educativa, a gente percebe o quanto elas, sim, saem diferenciadas. Que massa. Quase, digamos assim, um agente de trânsito mirim. Olha só. E o que a gente ensina para a criança não é a questão de... A gente não quer que elas saiam condutores melhores. Não, elas nem sabem o que é isso, né? E também não queremos incentivar o desejo dela ser um motorista. Muitos talvez nem serão. Hoje uma pesquisa que nós já vimos
que muitos jovens nem querem tirar a habilitação, acredita? Então, não querem ter carro e não querem tirar a sua habilitação. Então, existe aí uma mudança, uma inversão de valores. Eles pegam esse recurso e eles utilizam em quê? Em viagens e também nos seus estudos, nos estudos pessoais. Algo que acabou surgindo aqui na minha cabeça enquanto você falava tudo isso, enquanto a gente fala então aqui sobre educação, como é que é feito então com os adultos, por exemplo? Porque a gente aprende toda essa questão de sinalização, como a gente deve fazer no trânsito, para tirar a carteira de motorista. Mas parece que, assim como muitos fazem, estudam só para a prova e depois saem da prova, acabam esquecendo. Existe algum projeto, então alguma vontade de se reeducar alguns adultos que, porventura, vou até acreditar assim, tá? Que acabaram simplesmente esquecendo o que aprenderam? Muito bem. Então, a gente trabalha com a criança. Vamos pensar assim, se a gente for fazer um contexto com o futebol, o que a gente poderia dizer? A gente trabalha na base. Sim. Só que o campeonato está acontecendo, então eu tenho que pensar na base e já pensando no campeonato de agora. Como é que a gente ganha esse jogo? Tendo as parcerias. Então nós temos muitas parcerias. A gente tem parceria com a SEDUC, que já é em relação ao ensino médio. Com os adultos, nós temos parcerias com outras instituições. Então, por exemplo, nós pegamos um município que esse município ainda não está municipalizado, não está ainda integrado ao sistema. Okay. E o que nós fazemos? Nós vamos reeducá-lo. Com o quê? Com as campanhas educativas. Então nós trabalhamos campanhas educativas maciçamente, sejam elas presenciais, sejam elas também no digital, porque nossas campanhas hoje com a internet, nós trabalhamos nas mídias, Instagram, YouTube, Facebook. Então a gente chega no adulto dessa forma e reeducando. Também nós temos os cursos, os cursos que vão trabalhar com esse adulto. Tudo com a parte educativa e não esquecendo também a fiscalização. Olá, eu sou a Lucy Lopes, eu faço parte aqui da equipe da Escola de Trânsito do Detran Ceará. Hoje eu estou na função de coordenação pedagógica, mas também desenvolvo atividades como educadora de trânsito. Aqui nós desenvolvemos várias atividades, desde a criança, da educação infantil, até o mais tenro dos adultos, Então é crianças, jovens, idosos e adultos. Tudo isso para quê? Para convergir um único fim, o bem da vida, Que é cuidar dessas vidas no trânsito. A primeira palavra que vem à minha mente é amor. Porque se você não tiver amor por aquilo que você está fazendo, você não vai conseguir transmitir aquilo que você quer. Então, se eu estou falando de trânsito e que as vidas são importantes, eu tenho que ter amor primeiro por aquelas vidas. E é nesse sentido de amor, de cuidado para com o outro, que a gente vai cuidando dessas vidas. De que maneira? Informando aquilo que às vezes nós já sabemos, mas a gente já esqueceu, como por exemplo, utilizar o cinto de segurança, colocar a criança na cadeirinha. Então dessa forma a gente vai trazer um cuidado para que aquela pessoa da sociedade, aquele cidadão que é parcelativa nesse trânsito também possa ter esse mesmo amor e cuidar de todas essas vidas. Nesses 13 anos de caminhada aqui no Detran e especificamente na Escola de Educação para o Trânsito, nós tivemos diversas situações e uma que me marcou bastante foi de uma criança que tinha vindo aqui nos visitar e essa criança, ela não entendia um pouco sobre o trânsito, ela ficava um pouquinho birrenta porque queria fazer algumas coisas e ela teve a oportunidade de anos depois vir novamente. Quando ela veio com uma percepção totalmente diferente. Ela disse assim: tia, primeiro, eu te amo. E segundo, ela disse: tia, eu amei o aprendizado. Naquela época eu era pequenininha, eu não entendia. Hoje eu sei que eu tenho que me comportar não só no trânsito, mas na filinha para onde eu estou andando, porque trânsito não é somente veículos, não é somente carros. Transitar nós fazemos até mesmo a pé. Desde o princípio que a gente se acordou e começa a transitar ali dentro de casa, a gente já está fazendo trânsito. Aquilo dali para mim me marcou, porque foi uma criança que veio aqui no primeiro momento, teve a percepção do trânsito, não absorveu tanto porque era muito pequenininha e quando ela voltou, ela lembrar do seu rosto, lembrar de você e daquele cuidado que você teve para com ela, ensinando uma metodologia, algo sobre essa educação do trânsito. E não somente lembrar, pôr em prática, porque nós vimos que aquela criança fez a diferença. E como foi que nós vimos que ela fez essa diferença? Pelo relato que a professora nos disse: Lucy, realmente essa criança é uma outra criança depois daquele momento que ela teve ali com vocês no Detran. Então, para mim, aquilo dali foi gratificante.
nós precisamos enxergar as crianças. Muitas vezes a gente não consegue enxergar. A gente vai falar, a gente fala de cima para baixo e não naquele tom, na altura da criança. E quando eu enxergo essa criança, que eu falo com ela na altura dela, eu consigo passar o meu sentimento, aquele cuidado, eu consigo também passar para ela aquilo que eu quero que ela leve como multiplicadora dessa ideia do trânsito. Então, quando eu invisto na criança, na verdade eu estou investindo no cidadão do futuro, porque hoje essa criança está sendo instruída de uma maneira diferente, que nós não tivemos essa instrução, então ela está tendo essa oportunidade de ser instruída nesse sentido. Então, quando eu falo para a criança, quando eu invisto na criança, nós temos cidadãos conscientes e diferentes no futuro. Estamos investindo no hoje para o amanhã ser diferente. A meninada por aqui, além de curtir o passeio na minha cidade, parece que vai levar para casa todos os ensinamentos. Qual foi a parte que você mais gostou hoje aqui nessa visita? Dos carrinhos, Por quê? porque é legal. O que foi que você aprendeu hoje que você não sabia? Dirigir e botar o cinto, Por que é importante colocar o cinto de segurança? para não causar ferimentos graves. E você já sente que você está seguro para você assumir a direção do carro, já que você ganhou a carteira? Mostra a carteira aqui pro tio. Olha aí. Já está seguro agora para ir pro volante? Confiante mesmo? A gente faz um breve intervalo agora e na volta nós vamos falar sobre o uso de dados, tecnologia e a integração dos modos. Não saia daí, Mobilidade Urbana volta já. Estamos de volta aqui no Mobilidade Urbana para mais uma entrevista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante para você. Não saia daí. Eu vou conversar com a Raquel Chaves, ela é engenheira civil, mestranda em engenharia de transportes pela UFC. Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa, prazer estar falando com você. Tudo bem, prazer também, Márcio. Bom, você deve trabalhar com dados e estuda dados, né? Qual a importância da coleta de dados para melhorar a mobilidade urbana, Raquel? A coleta de dados ela é importante em todo o processo de aplicar qualquer melhoria. Para a gente aplicar alguma melhoria no trânsito, melhoria de mobilidade, a gente precisa entender primeiro qual o problema. Então, onde ele está, qual o tamanho do problema, quem está afetando, então os dados entram nessa parte. Também quando a gente está propondo uma solução, se espelhando em outras soluções em outros locais que deram certo, a gente também analisa dados. E por fim, depois que a gente implantou uma solução de transportes e a gente tem que saber se aquela solução ela resolveu o problema original, a gente também analisa dados. Então os dados eles são importantes em todo o processo na tomada de decisão. Bom, então emendando já na sua resposta, como a integração entre modos pode beneficiar a mobilidade urbana? A integração entre modos ela pode ajudar com a sensação porta a porta. O que seria isso? Uma viagem de carro, por exemplo, você tem a sensação que saiu da porta da sua casa, de carro ou de moto, e chegou lá no estacionamento, por exemplo, do seu trabalho. Você não se deslocou a pé, não pegou sol, não usou nenhum modo mais lento no seu percurso. Com o transporte público, você não consegue sair exatamente da porta da sua casa. Você faz esse deslocamento geralmente a pé. E essa caminhada, às vezes, é bem desconfortável para o usuário. Então, quando você integra com outro modo, você tem a sensação de, por exemplo, sair de bicicleta da porta da sua casa, chegar num terminal de ônibus, deixou lá num bicicletário e foi de ônibus ao teu trabalho. Você integrou dois modos, teve a sensação de ir de uma porta até a outra com modos rápidos, usando o melhor dos dois modos. Outro exemplo, você pode integrar também o metrô com o carro. Você pegou uma carona com alguém que mora na sua casa, de carro, até uma estação de metrô, pegou o metrô até o seu destino. Você também utilizou um benefício dos dois modos e teve essa sensação da porta da origem até o destino. A gente tem aqui um exemplo, por exemplo, em São Paulo, que tem grandes bolsões de estacionamento perto das estações de metrô.
possibilitando esse contexto, né? Então, você não quer ir até o destino e usar gasolina, por exemplo, nesse trecho todo. No caso de São Paulo, a problemática do tempo e do trânsito, né? Exato. Então, você pode fazer um trechinho mais curto de carro e usar o metrô, que é um modo mais rápido, um modo menos poluente, mais barato. Então, você tem esse benefício. Aqui a gente pode ter isso, por exemplo, com a bicicleta e com o ônibus. A gente tem estações de bicicleta compartilhada nos terminais de ônibus. A gente tem bicicletários. Então você pode ir de bicicleta da sua casa até o terminal, deixa a bicicleta lá e vai de ônibus. E agora vamos falar sobre segurança no trânsito, sempre com muita informação e conscientização. Está na hora do quadro Siga essa dica. Eu sou o de Israel Brasil, estou aqui para falar no quadro Siga essa dica. Vamos falar hoje sobre os dias de chuva. Mantenha sempre a distância do veículo que vai à sua frente, utilize o farol baixo, os desembaçadores e os limpadores de para-brisa. Nos casos de chuva mais forte, é mais interessante parar o veículo. Evite vias alagadas, faça pequenos desvios para não ser surpreendido. Fica essa dica. Falando em bicicleta, a gente vê que Fortaleza investiu muito, tem muitas ciclovias, né? Na sua opinião, o que foi acerto e o que ainda precisa ser feito, Raquel? Fortaleza realmente foi uma das cidades que mais investiu em infraestrutura cicloviária nos últimos anos. A gente partiu ali de 2013, 2014, de umas 70 quilômetros de infraestrutura cicloviária e hoje a gente tem perto de 400 quilômetros. Então teve um ganho em extensão cicloviária, mas não foi só o ganho na extensão. Essa extensão ela foi feita toda de forma conectada. As infraestruturas cicloviárias não são soltas, existe uma malha bem conectada. A infraestrutura cicloviária não foi feita só com ciclofaixa e ciclovia, foi feita dentro de um programa de uma gestão cicloviária em que tem bicicleta compartilhada na cidade quase toda, teve bicicletários, um local para você guardar a bicicleta nos terminais de ônibus, tem paraciclos, locais para você guardar a bicicleta também em praças, em locais públicos. Então essa infraestrutura de bicicleta toda bem conectada, muito boa para o usuário. Como melhoria, eu diria que a gente pode continuar fazendo isso que já tem sido feito, mas além de melhorar só a extensão da malha cicloviária, a gente pode melhorar o conforto, a segurança dessa ciclovia ou da ciclofaixa. E fazer isso alargando as ciclofaixas, por exemplo, como em alguns locais que já tem um zebrado na lateral. Isso dá um conforto para o ciclista, dá uma segurança maior. Construir mais ciclovias que são segregadas dos carros, então também dá mais segurança. Fazer a manutenção dessa infraestrutura, porque não adianta ter uma malha enorme na cidade e não ter uma manutenção da sinalização e do pavimento. Também pode ser melhorada a fiscalização. Hoje muitas motos utilizam as ciclofaixas e isso é prejudicial ao ciclista. E muitos ciclistas também que usam a via dos veículos, né? Também. Mas eles podem utilizar, as vias de carro podem ser utilizadas por qualquer, não é só uma via de carro. Sim. É uma via para qualquer modo. Sim. Então a bicicleta ela pode usar a via fora da ciclofaixa, mas dentro da ciclofaixa é que só pode ser utilizada por modos não motorizados. E agora a gente faz uma pausa aqui na nossa entrevista para o quadro Ponte Aérea. Vamos para São Paulo conversar com Marcela Canitz para ouvir o que ela tem a dizer sobre mobilidade ativa e urbanismo sustentável. Vamos lá? Olá, eu sou a Marcela Canitz, eu sou arquiteta e sou especialista em mobilidade sustentável e urbanismo sustentável. Eu faço parte do time do Laboratório de Mobilidade Sustentável da UFRJ e também eu faço parte do time da Nexel, onde eu atuo em projetos globais de sustentabilidade. A mobilidade sustentável é um termo que surgiu no contexto da crise de energia e petróleo na década de 80 e 90, junto com uma tomada de uma conscientização para o meio ambiente. E ela é um modelo de mobilidade que leva em consideração os 3 pilares da sustentabilidade, né? Aspectos ambientais, sociais e econômicos. Então, a intenção é de mobilidade limpa, que traga qualidade de vida e saúde para as pessoas e, ao mesmo tempo, possibilite desenvolvimento econômico. A mobilidade ativa, ela ganha relevância nesse contexto de se repensar a mobilidade sob a perspectiva da sustentabilidade, né? Ela se refere a modos de deslocamentos que funcionam através da força humana. Seja bicicleta, seja deslocamento a pé, patinetes,
E uma das vantagens do planejamento urbano que foca em modos de deslocamentos ativos é que esse planejamento ele vai acabar incentivando cidades mais compactas, cidades com uso de solo misto, onde as atividades urbanas são mais próximas, combinados com também o transporte público. Esse planejamento pode fazer com que os congestionamentos diminuam e a qualidade de vida das pessoas melhore e a poluição diminua também, né? E tem um outro aspecto interessante também, é que os modos ativos, bicicleta, caminhar, eles ocupam menos espaço nas cidades. Então, eles possibilitam que a gente retome o uso do espaço viário, que hoje em dia é majoritariamente utilizado pelo carro e por veículos motorizados, para outros usos públicos, o uso de pessoas, praças, espaços livres, verdes. Eu não diria que há desvantagens da mobilidade sustentável, mas tem uma série de desafios para a gente implementar esse modelo novo de mobilidade sustentável. A gente tem uma demanda crescente de mobilidade nas cidades, cada vez mais pessoas e produtos circulando nas cidades, e a gente precisa, e é um desafio você conseguir atender essa demanda e, ao mesmo tempo, mitigar os efeitos negativos da mobilidade, principalmente a motorizada, né? E, além disso, como esse modelo atual, focado no carro, ele já está ele já está presente nas cidades há muitas décadas, para você mudar esse modelo, você precisa de uma série de alterações estruturais em políticas públicas, na infraestrutura urbana existente já das cidades, né? E uma transição ainda mais profunda e complexa, que é uma mudança comportamental da sociedade, né? Que já está muito habituada a usar o carro e usar transportes motorizados. Existem uma série de modificações que podem incentivar a mobilidade sustentável e ativa nas cidades. Eu vou citar duas que, ao meu ver, são fundamentais. Uma delas é melhorar a infraestrutura e as políticas de apoio à mobilidade ativa. A gente tem dados do CIMOB, que é o Sistema de Informações de Mobilidade Urbana, que mostram que cerca de 28% das pessoas no Brasil se locomovem por meios não motorizados. Então já tem uma grande parcela da população que usa o deslocamento a pé ou a bicicleta para se deslocar, mas a gente sabe que as condições das calçadas deixam muito a desejar, né? E que a gente tem também ainda uma disponibilidade de infraestrutura cicloviária muito baixa, e principalmente em diversas cidades muito concentrada em áreas centrais e áreas mais ricas da cidade. Então é preciso um esforço para melhorar o acesso, a qualidade dessas infraestruturas, tanto para pedestres quanto a infraestrutura para ciclistas também. Um outro ponto fundamental é melhorar os sistemas de gestão, oferta e a qualidade do transporte público. Também, de acordo com um CIMOB, cerca de 18% da população se desloca de transporte público, e esse transporte foi negligenciado durante anos em diversas cidades brasileiras. A pandemia impactou bastante a gestão desse serviço, mas mesmo assim um transporte público de qualidade, confortável e acessível é fundamental para o modelo sustentável. E a gente vê então muitas melhorias, né? Como você acabou de pontuar. Como essas melhorias podem melhorar a relação das pessoas com seus trabalhos? O que é que você acha? A ida ao trabalho, ela já contribui para o dia da pessoa como um todo. Então, se a pessoa vai e tem um deslocamento, uma experiência bastante agradável, por exemplo, se ela vai de bicicleta, com um ventinho no rosto, e ela gosta daquela sensação, ela vai chegar no trabalho com uma sensação boa, vai começar o dia bem, um dia mais produtivo. Vai chegar mais feliz. Vai chegar mais feliz, com certeza. E se ela mora perto do trabalho e ela chega rápido lá, a duração da carga horária dela de trabalho vai parecer menor. Esse deslocamento rápido e prazeroso tem um benefício. Ao contrário, se a pessoa pega 2 ônibus, um ônibus sem ar-condicionado, e passa 2 horas ali dentro do transporte público, ela vai ter a sensação de chegar lá já cansada, com a sensação ruim de que a carga horária dela do dia de trabalho foi enorme. Então ela vai ter uma sensação ruim com o trabalho. Então, o deslocamento ao trabalho e a sensação de conforto, de qualidade de vida é muito grande. Sem contar o tempo que se perde de produção e tempo que se perde também de relacionamento com a família, né? Com certeza. Então, muito pode ser feito para melhorar essa qualidade do trabalho, a qualidade de vida. Pode-se investir
de formas de deixar as pessoas se deslocarem ao trabalho de forma mais rápida, de forma mais confortável, talvez fazer as pessoas conseguirem trabalhar mais perto de casa. Também tem essa relação de onde a pessoa mora e onde a pessoa trabalha, também possibilita modos mais rápidos, mais confortáveis. Muito bem. Eu conversei aqui com Raquel Chaves, ela é engenheira civil, mestranda em engenharia de transportes pela UFC. Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui, prazer tê-la conosco. Obrigada também, foi um prazer. Fechamos aqui mais um programa. Obrigado pela sua participação. Mobilidade urbana sempre discutindo assuntos muito gostosos e prazerosos. E a gente volta no próximo programa. Um grande abraço e até lá! Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.